Você tem se sentido triste por conta dos seus pecados? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar algo valioso sobre isso. A nossa devocional de hoje vai estar baseada em 2 versículos. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 4, que nos ensina bem assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Primeiro nós vamos analisar esse versículo. Ele fala bem-aventurados que choram, ou seja, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Mas será que esse choro é qualquer tipo de choro? Você se lembra de Pedro, aquele discípulo que negou Jesus 3 vezes? Ele disse que ele nunca, jamais negaria Jesus, mas ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus mesmo tinha avisado isso a ele: olha, você vai me negar antes que o galo cante. E quando o galo cantou, Pedro se encontrou em seu pecado de ter rejeitado Jesus na frente de todos, de ter testemunhado que não era discípulo de Cristo. Isso trouxe a ele uma tristeza profunda. Depois que Jesus morreu, Pedro estava andando pela praia, ainda não sabia que ele havia ressuscitado, e ele chorou amargamente por conta do seu pecado. Ele chorou amargamente por ter rejeitado Jesus. E esse é o tipo de choro que Jesus está nos ensinando nesse texto. Esse é o tipo de choro que nós seremos consolados. Mas por quê? Se você abrir a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1, você vai encontrar a resposta do porquê nós seremos consolados. Abra agora a sua Bíblia no segundo texto que nós iremos ler, 1 João, capítulo 1, verso 9, que nos diz bem assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados, e confessar os nossos pecados não é apenas chegar a Deus e falar: Deus, perdoa todos os meus pecados. Muito pelo contrário, é você chegar diante de Deus e contar tudo aquilo que você tem feito, seja mentira, seja roubo, seja adultério, seja qualquer tipo de pecado que você tenha cometido. Você precisa chegar diante de Deus e dar nome aos seus pecados, falar a Ele aquilo que você tem feito, não simplesmente chegar e dizer: perdoa todos os meus pecados. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos perdoados, mediante Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos libertar dos pecados, para nos limpar de toda a sujeira dos nossos pecados. Se você se encontra triste por ter transgredido a lei de Deus, ter transgredido a vontade de Deus na sua vida, saiba que você será consolado. Se hoje você chora amargamente por conta do seu pecado, saiba que você será consolado. A verdade é que, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você está livre do poder do pecado na sua vida. Os seus pecados serão perdoados e você será lavado, será limpo novamente. Deus, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu pedido de perdão e Ele derrama perdão sobre você. E Ele também te limpa de toda a injustiça, ou seja, Ele te limpa de toda essa impureza que se encontra em você. E também é atribuído a você algo novo, uma nova identidade de uma pessoa restaurada, de uma pessoa que agora não tem mais aquelas manchas do pecado. Portanto, se você se encontra triste por conta dos seus erros, por conta das suas transgressões, se você se encontra triste por conta do seu pecado, se você tem chorado amargamente pensando que Deus não irá te perdoar, saiba que, através de Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Quando nós confessamos as nossas faltas, Deus ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Descanse nessa verdade e se alegre sabendo que, apesar de você ter errado, você será perdoado. Apesar de hoje você estar chorando por ter cometido algo que entristece o coração de Deus, você será consolado, porque os nossos pecados são perdoados. Descanse nisso, que essa mensagem possa ir de encontro ao seu coração, que essa mensagem possa trazer consolo ao seu coração ao saber que os nossos pecados são perdoados mediante Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.